Boa noite, meu povo de Deus, boa noite. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, o apóstolo Simone, a bispa Simone, é o presidente e a vice-presidente desse ministério. Estamos convidando vocês para assistir mais uma live. Hoje é 9 de janeiro. Estamos pregando a verdade para vocês. Esse sinal que está aparecendo no céu aí, pode abrir os canais que está mostrando. TikTok, tudo está mostrando. Eu vi aqui dentro da igreja. Está com 5 ou 6 dias. Eu orando e Deus me mostrou esse sinal. E eu pensei que eram uns anjos que vinham do céu. Do mesmo jeito. Pode pegar aí que eu disse aqui na hora e eu falei para vocês. Pode, 3 ou 4, 5 dias atrás, pode puxar. Quem tem a live vai ouvir e vai ver. Olha, gente. Vamos orar, minha gente. Deus está voltando. Vamos ouvir o Evangelho. Não vamos ter medo. Quando Deus diz assim. É Deuteronômio, capítulo 31, versículo 19. Escreva para vocês este cântico. E tratem de ensiná-lo aos filhos de Israel. Ponha este cântico na boca de cada um deles, para que seja por testemunha contra os filhos de Israel. Esse cântico que ele está falando aqui, preste atenção, é para ser testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que emana leite e mel, a qual, sob juramento, prometi aos pais deles e a eles, tiverem comida, se fortado e engordado, então eles se voltará para outros deuses, e os seus se virão e me desprezarão. Amundo a minha aliança, enquanto muitos males, angústias os tiverem alcançado. Este cântico será minha testemunha contra eles, pois os descendentes deles sempre o trarão na boca, porque conheço os desenganos que hoje está formado antes que os leve para a terra que sob juramento prometi. Então, gente, o cântico está aqui. A gente vai ouvir. Eu não sei cantar, porque nunca aprendi. Não tenho carreira para ser cantor. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. O Senhor deu a esta ordem a Josué, filho de Nun: seja forte. Seja o quê? Forte e corajoso, porque vocês levarão os filhos de Israel para a terra que sob juramento lhe prometi, e eu estarei com vocês. O livro da lei posto ao lado da arca. O livro da lei quer dizer, preste atenção, foi a tábua da aliança que Deus fez a quem? A Moisés.
Tendo Moisés acabado de escrever integramente as palavras desta lei, um livro, deu ordem aos levitas que levará a arca da aliança do Senhor, dizendo: pegue este livro da lei e coloque ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali testemunho contra vocês, porque conheça a rebeldia e teimosura de vocês. Porque se hoje, durante a minha vinda, enquanto ainda estou aqui, vocês já são rebeldes contra o Senhor. Quer dizer, Deus sabia que nós somos rebeldes contra quem? Contra Deus. O que vai acontecer depois da minha morte? Reúna diante de mim todos os anciões das tribos, os oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e tome o céu e a terra por testemunho contra eles, porque sei que depois da minha morte vocês certamente se deixarão corromper, se desviarão do caminho que lhe tenho ordenado. Então, nos últimos dias, este mal os alcançará, porque você farão o que é meu aos olhos do Senhor, provocando a ira com as obras das suas mãos. Gente, o que é que está acontecendo hoje? O que é que está acontecendo hoje? Ontem o irmãozinho veio me perguntar se eu tinha medo de algum catibozeiro. Eu digo, eu só tenho medo de Deus, do Espírito Santo de Jesus. Mas de carne, mentiroso e de Satanás eu não tenho medo aqui na terra. O Cântico de Moisés, capítulo 31, versículo 30. Então Moisés pronunciou integramente as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Agora vamos para o capítulo 32 de Deuteronômio. Presta atenção. Presta atenção. Deus está moldando os sinais deles. E o povo estão brincando. Eu não tenho culpa de nada do que acontecer com alguém, porque eu estou pregando o Evangelho de Deus. Eu estou pregando a palavra de Deus. Já vamos em 355 páginas. Lida para vocês. Incline-se, o canto. Incline-se os ouvidos. Os céus falarei. Ouça, terra, as palavras da minha boca. Preste atenção, viu? Oh, glória, aleluia. Deus Todo-Poderoso, me dá poder, Senhor, para me pregar o teu evangelho correto. Vê o que Deus está dizendo, Deuteronômio capítulo 32, quando ele diz: inclina-se os ouvidos do céu, falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Isso é o cântico, viu? Versículo 1, versículo 2.
tajem a minha doutrina. Coma a chuva, destila a minha palavra. Como o orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gostar de água sobre a erva. Versículo 3. Porque proclamei o nome do Senhor, levei a grandeza do nosso Deus. Porque proclamei o nome do Senhor, levei a grandeza do nosso Deus. É rocha, capítulo 4. É rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízes. Deus é fidelidade, nele não há injustiça, e justo e reto. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, sim, suas manchas, de geração perversa e defamada. Olha o que Deus está dizendo. De geração perversa e defamada. Assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo, insensato, não é Ele, o Pai de vocês, que os adquiriu, que os fez, estabeleceu? Quer dizer, isso é o cântico que Deus deixou para o povo cantar. Lembra-se dos dias das antiguidades. Atende para os anos de seu sucessivo geração. Pergunte aos seus pais e eles informarão, aos seus anciões e eles lhe dirão. Que é que ele está dizendo? Pergunte a mim, a ele, que nós somos dois anciões, somos gentes velhas, que nós sabemos dos passados, o que Deus fez. Quando o Altíssimo distribuir as heranças, as nações, quando separava os filhos dos homens ou dos outros, fechos as fronteiras dos povos, segundo o número dos seus filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou uma terra deserta, um ermo solitário, povoado de únivos. Rodeou e cuidou dele. Guardou como a menina dos seus olhos. Então, quer dizer, Jacó, que é Israel, fez tudo como Deus tinha o quê? Mandado. Como a água, como a águia desperta a sua ninhada e veja sobre os seus filhotes, estenda as asas e tomando-se e leve sobre elas. Assim só o Senhor guiou o seu povo. Então venha com ela Deus estranhos,
ele fez cavalgar sobre os altos da terra, comer o produto do campo, chupar mel da rocha, azeite da pedra dura. Alimentou com coalhada. Olha, alimentou com coalhada. Será que essa coalhada é nova? Alimentou com coalhada de vacas e leite de ovelha, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em baza, dos bodes com o melhor trigo, e vocês beberam o sangue das uvas e o vinho. Mas Jesuru engordou e deu coisas. Vocês engordaram, engrossaram-se, estufaram eles, abandonou a Deus, que desprezou a rocha da sua salvação. Olha, gente, presta atenção, isso aqui é o cântico que Deus mandou dar. Como eu não sei cantar, eu tenho que ler. Com deuses estranhos, eles provocaram ciúmes com abominação e irritaram. Olha, repare, viu? Com deuses estranhos, eles provocaram ciúmes com abominação e irritaram-se. Quer dizer, Deus tem ciúme da gente. Se a gente for adorar o quê? Outro Deus. Ofereceram sacrifício aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a Deus, que não conheceram novos deuses, que vieram há pouco, diante das quais os seus pais não tremeram. Quer dizer, preste atenção. O que é que eles fazem hoje? O que é que eles fazem hoje? Vai para a casa de macumbeiro adorar o quê? Outros deuses. Vocês estão entendendo? Adorar o quê? Outros deuses. Não se lembraram da rocha que os gerou. Se esqueceram de Deus, que os fez nascer. O Senhor viu isso e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Quer dizer, Deus está gostando do que vocês estão fazendo por aí? Adorando imagem, indo para casa de rezador, para casa de feiticeiro, de macumbeiro, procurando ouvir Satanás falar. Olha, onde a Bíblia veio falar de Satanás. Ele disse: esconderei deles o rosto. Quer dizer, Deus escondeu da gente o quê? Escondeu o rosto. Verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filha a quem não há lealdade. Hoje tem mais lealdade em alguma coisa? Não existe? Em nada. Quando ele diz assim: provocará ciúmes em mim, com aquilo que não é de Deus, com os seus ídolos, me provocarão a ira portador. Provocarei ciúmes neles,
aquele que não é povo com a nação tola, e os despertarei a ira. Quer dizer, Deus está começando a despertar a sua ira contra nós. É o que está acontecendo aí. As coisas que estão acontecendo aí. Porque o fogo se acendeu no meu furor, queimará até o mais profundo do inferno, consumirá a terra. Olha aí. Deus queimará até o profundo de quê? Do inferno. E as suas colheitas os incendiará. Os fundamentos dos montes amontoarei males sobre eles. Esconderei as minhas flechas contra elas. Quer dizer, muita gente está sentindo muita coisa aí. O que é flecha de quem? Deus. É, mãe. Tá certo. Certíssimo. E muita gente acha que é de Satanás. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre, peste violenta contra eles. Enviarei animais selvagens, em fermento de criaturas que se arrastam no pó. Do lado de fora, a espada causará devastação. Em um caso, provo tanto ao jovem como à virgem, tanto a criança de peito como o homem de cabelo branco. Está vendo aí, gente? Eu disse que os espalharia por todos os cantos e que farei cessar a sua memória dentro dos homens. Se eu não tivesse recebido a provocação dos inimigos, para que os seus adversários não se iludam, para que não diga a nossas mãos prevaleceu e não foi o Senhor quem fez tudo isso. Porque o meu povo é gente sem juízo, neles não há entendimento. Quem dera a força, eles sábios estão entendendo isto. Quer dizer, vocês estão ouvindo então o que Deus está falando? O que é que está acontecendo aí? Hein, gente? Continuação. E compreenderão qual será o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000? 2 fizeram fugir 10.000. E se a sua rocha não os tivesse vendido, se o Senhor não os tivesse entregue, porque é a rocha deles, não é como a nossa rocha. Os próprios inimigos atestam, porque a minha delas e da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, as suas uvas são uvas
de venenos, seus cachos são amargos, e o vinho deles vermelho de serpente e preciosa, terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos seus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição ao seu tempo, quando o pé deles resolvê-la, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apresenta em chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando reto que o poder deles se foi e já não há em escravo nem livre. Então, dito que está os seus deuses, e a rocha quem confiava, Deus que contamina a gordura de seus sacrifícios, bebia o vinho de suas liberação, que eles se levantem e os ajuntem, para que haja um esconderijo para vocês. Veja agora que eu, sim, eu sou Ele, que há nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Está vendo aí, gente? Vocês estão vendo? Estão vendo quem é Deus? Vou repetir, viu? Vou repetir. O vinho deles é veneno. Não é que não. Veja agora que eu, sim, eu sou Ele, que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato, Deus dizendo, viu? Eu faço viver, eu firo, eu saro, eu não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanta a mão aos céus, afirmo por minha vida eterna. Se eu fiar a minha espada, se eu fiar a minha espada, reduzir a minha mão, exaltar o juiz, tornarei vingança contra os meus adversários, retribuirei os que me odeiam. Olha aí. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá a carne do sangue dos mortos, dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Os nações levou com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tornará vingar-se dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Está vendo que Deus se vinga? Vocês estão vendo? Estão vendo, meu povo do outro lado? Vocês que estão aqui, vocês estão vendo quem é Deus? Vocês estão vendo, né? Vocês estão ouvindo, né? Moisés
veio a falar todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo, ele, Josué, filho de Num. Quando Moisés acabou de falar todas essas palavras, todo Israel disse: guarde no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordene os seus filhos que trate de cumprir todas as palavras deste livro. Trate de cumprir, porque estas palavras não é para vocês coisa vã. Pelo contrário, é a sua vida. Por esta mesma palavra, você prolongarão os dias na terra, em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tornarão posse. Olha, gente, eu estou passando para vocês que estão aqui ouvindo, que aqui tem muita gente ouvindo a live ao vivo, tem senhoras, senhores, velhos, rapaz, tem minha esposa, meus filhos, jovens, todo mundo ouvindo, e vocês que estão aí ouvindo. O que é que vocês podem fazer nessa live? É apertar no coraçãozinho, para mandar para mais gente, para mais pessoas, para ele não morrer inocente. Porque tem muita gente, 90% da população não sabe disso. Talvez mais. E eu estou aqui pregando. Olha, o fim da vida de Moisés. Moisés vê a terra de Canaã. Olha, Moisés vê a terra de quem? De Canaã. Mas não pode atravessar, porque ele pecou. Naquele mesmo dia o Senhor falou a Moisés, dizendo: suba a este monte de Abari, ao monte Mebó, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte, a qual terá subido, e será remido ao seu povo, como Arão, o seu irmão, morreu no monte de Eó, e foi remido ao seu povo, porque vocês foram infiéis. Olha, eles foram o quê? Infiéis. Moisés, Arão, povo que sofreram para pregar o nome de Deus, para cuidar do povo de Deus. Vocês foram infiéis a mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meriba, de Cádiz, no deserto, dizia: pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso vocês verão a terra à sua frente, mas não entrará pela terra que dou aos filhos de Israel. A benção de Moisés. Capítulo 33. Esta é a benção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel, antes da sua morte. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e lhe alvareceu de ser, resplandeceu desde o monte para ele. Veio das miríades de santos, e sua direita havia para eles
um fogo da lei. Um fogo de quê? Da lei. Na verdade, amais os povos de todos os seus santos. Então, na tua mão ele se coloca aos teus pés e aprende das tuas palavras. Moisés nos deu a lei, a herança da congregação de Jacó. O Senhor se tornou rei em Jezreel. Quando se congregaram chefe do povo, como as tribos de Israel, que Rubim vive e não mora, que não seja poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá. Ouve o Senhor a voz de Judá. Faz com que volte ao seu povo com as suas mãos. Lute por eles. E se tu ajuda contra os seus inimigos. O que é que eu faço com vocês? O que é que eu faço com vocês, meu povo? Ajudo contra os inimigos de vocês, que é os poderes negativos, os espíritos maus. Te livre disso, dá o Deus o teu tumim e o teu uri para os homens fidelidade, que tu provastes em Massá, com quem discuti nas águas de Meribá. Aquele que disse ao seu pai e à sua mãe, nunca os vi, que não conheceu os seus irmãos, e não estive os seus filhos, pois guardo a tua palavra e observou a tua aliança. Quer dizer, nós temos que guardar o quê? A palavra de quem? De Deus. Ensina os teus juízes, ó Jacó, a tua lei a Israel. Ofereci incenso às tuas narinas, holocausto sobre o teu altar. Abençoe o seu poder, ó Senhor. Aceita a obra das suas mãos. Fere os lobos, os que se levantam contra ele. E odeie para que nunca mais se levante. De Benjamim disse, o amado do Senhor habitará segundo com que ele todo o dia o Senhor protegerá e ele descansará nos seus braços. De José disse, bendito do Senhor seja a sua terra, como que é mais excelente dos céus, do orvalho das profundezas, como que é mais excelente daquilo que o sol amadurece, daquilo que os messais produz, como que é mais excelente dos montes antigos, mais excelente das colinas eternas, com o que é mais excelente da terra, da sua plenitude, da bondade daquele que apareceu na sarça, que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça
do príncipe entre seus irmãos. Ele tem importância do primogênito de um touro, e os seus chifres são como de um boi selvagem. Com ele rechecerá todos os povos, até a extremidade da terra. Tais, pois, são as miradas de Efrã, e tais são os milhares de Manassés. Zebulu e disse: silêncio, alegra Zebulu, mas a sua viagem, e você, Isaque, as suas tendas. Os dois chamarão os povos aos montes, e eles oferecerão sacrifício aceitável, porque sigam a abundância dos maiores e os tesouros escondidos da areia. E Gade disse: bendito aquele que esconde o território de Gade. Como leia, ele fica, a espreita despedaço o braço e o altar da cabeça. Fico com a melhor parte, porque ali estava escondida a porção que cabe ao chefe, e ele veio com o chefe do povo. Escuto a justiça do Senhor e o seu juiz para com Israel. De tal disse, dá uma aliança que vem soltando a base. De Naftali, disse Naftali, receberá favores, cheio de bênçãos do Senhor. Possuirá longo e o sul. De Azer disse: bendito seja Esar entre os filhos de Jacó. Estamos terminando o livro de Deuteronômio, mais outro livro. Que ele seja favorecido pelos seus irmãos. Banhe em azeite os seus pés. Seja de ferro e de bronze os seus ferrolhos. Que as suas pás durem como os seus dias. Não há ninguém como Deus. Jesurim. Ele cavalgar sobre os céus para ajudar vocês, com as suas altezas sobre as nuvens. Deus, o Deus eterno, a sua habitação. Por debaixo de vocês, ele estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos diante de vocês e disse: destruirás Israel, pois habitará segundo a fonte de Jacó. Habitará, sois numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destruirão o vinho. Feliz é você, ó Israel, quem é como vocês, povo salvo pelo Senhor, que é escudo que o Senhor o socorra, a espada que lhe dá alterizar. Assim os seus inimigos se sujeitarão a você, e vocês pisarão os seus
altos. Está vendo aí? Gente, é difícil, porque a palavra é muito complicada. Nós vamos terminando o maior livro da Bíblia. Só falta um capítulo, o 34, mas vai dar tempo, falta 15 minutos. A morte de Josué. Vamos ouvir. Então morte de Moisés, desculpe. Subiu das campinas de Moabe ao monte Moabe, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó. O Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dar, e todo o Nefali, e a terra de Efrã e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Necobe, e a campina do vale de Jericó, as cidades do Palmeiras, até o Jordão, até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que daria a descendência dele. Estou permitindo que vocês vejam com os seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Está vendo, gente? Porque desobedeceu a Deus, que não fez a vontade de quem? De Deus. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, e segundo a palavra do Senhor, esteve sepultou. Segundo a palavra do Senhor, este o sepultou em um vale, na terra de Moabe, diante de Beti-Peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se havia só enfraquecido, e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias, mas nas campinas de Moabe. Então se cumpriu os dias do planto do luto por Moisés. Quantos dias? 30 dias. Josué, filho de Enã, estava cheio do Espírito. Josué, filho de Enã, cheio de quê? Do Espírito. Mas aqui não está falando Espírito Santo, nem Espírito de Deus. Está falando um Espírito comum, de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava fazer face a face. Olha outra mentira aí dos crentes, povo de Deus. E vocês, padres, missionários, dizendo que ninguém via Deus. Está vendo? Moisés via Deus, tratava com Deus de face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilha que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito. Faraó, todos os seus oficiais e toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Diga amém. Amém. Mas vai dar para ler mais um pouquinho, que nós temos que cumprir a missão com Deus.
É uma hora, é uma hora. Se é meia hora, é meia hora. O livro de Josué. Já vamos em 363 páginas. Já vamos quase para metade da Bíblia. Será que vamos longe? Deus anima Josué. Capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, estava morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, e você e todo este povo entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que pusesse a planta dos pés, eu darei a vocês, como prometi a Moisés, e o território de vocês irá desde o deserto de Liano até o grande rio Efrante, estendendo-se através de toda a terra dos Hereteus e até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Então, quer dizer, Israel hoje, quem mexe com Israel? Quem mexe? Ninguém mexe com Israel. Tenta, mas não pode mexer. Porque é o povo realmente de Deus. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Está vendo? Seja forte, corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos filhos deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que vocês tenham o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, e não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você ande. Não cesse de falar deste livro da lei. Está vendo aí? Está vendo aí? Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Não você prosperar, será bem sucedido. Não você isso que eu ordeno. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. Diga amém. Amém. Obrigado, Senhor. Isso é comigo aqui. Isso é com minha pessoa. Então, gente, lemos o livro todinho de quê? Deuteronômio. Vamos agora para o livro de quê? Josué. Deus falava com quem? Com Moisés. De face a face. Minha gente, como é? Me perdoe, meu povo. Como é que os crentes pregam, os padres pregam, que ninguém viu Deus? Me responda. Nós, nessa geração, nós não viu não. Mas nossa geração teve um homem que viu, na geração de Jesus, Estevão. Viu Deus no céu. Jesus assentado à direita do Pai. Está na Bíblia.
Então, vocês que estão pregando, que são pregador, continua mentindo. Continua pregando o que não é real da Bíblia. Um dia apareceu um indivíduo querendo me provocar, querendo tirar eu a sério, querendo discutir comigo. Eu vou discutir a Bíblia? Como eu posso discutir a Bíblia? Eu vou discutir o que da Bíblia? Eu não sou esses brasileiros que tira a lei do Brasil e discute e faz outra lei, não. Eu tenho, não é a Constituição, não. A Constituição é para praticar o que está dentro dela. A Bíblia é para praticar o que está dentro da Bíblia. Não pode nem levantar nem diminuir. Para agradar vocês? Para vocês se agradar? Não, faço isso não. Eu prego o que está na Bíblia. Eu sei que tem palavras muito pesadas aqui. Tem palavra aqui que vocês não vão ter capacidade de acatar ela. Porque vocês não têm conhecimento da palavra. Quando Deus diz eu mato, eu condeno, para vocês isso é uma facada. Como Deus mandou matar os 5 reis. Mandou matar os 5 reis. Eu dizendo hoje, a pessoa, Deus faz, está na Bíblia. Não adianta mentir. Deus matou aquele faraó porque ele não deu a Deus o quê? Glória. Faraó morreu botando bicho pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos, por todo canto. Porque não deu glória a Deus. Eu vou mentir? Eu vou dizer que Deus é bonzinho? Não. Deus não é bonzinho, não. Deus é bom. Só que Deus tem que fazer o que Deus manda. Não é o que o homem quer. Boniteza, palavra bonita. Se eu pudesse dizer aqui, meu povo, busca Deus. Mas ele disse, quem buscar a palavra dele e obedecer, ele abençoa as mãos e os pés da pessoa. E dá riqueza. Ele não disse aqui agora? Vocês não viram ele dizendo? No fim do livro de Deuteronômio, ele não falou. Mas vocês querem receber a riqueza de Deus, querem receber a bênção de Deus, mas não quer servir a Deus. Ó, Moisés serviu a Deus quantos anos? Mais de 50 anos. Pela uma besteira que Moisés fez com Deus, não entrou na terra prometida de Deus. Viu toda a terra, viu toda a região, mas não entrou. Aí a gente tem que fazer o que para Deus? Pedir perdão a Deus sobre nossos pecados e agradecer a Deus. Esquecer de tempo ruim, que ele vai vir. Ele não vai deixar de vir, não, e nunca deixou. Desde quando eu entendi de gente que eu vi tempo ruim. Hoje não tem ninguém ruim. Hoje o tempo está bom. Hoje o cara tem um celular. Hoje o cara tem um carro. Hoje o cara tem uma moto. Hoje o cara tem um sapato. Ah, meu sapato está velho, vou comprar outro. Ah, minha roupa está velha, não assim. Não visto mais na roupa. Mas eu já vi gente usar roupa de saco de açúcar. Correu o dia todo atrás de um preá para matar. E comer com a família, porque não tinha o que comer. Comer palma, quem não conheça, conheça, que é uma ração de animal. Cozinhar e comer com a família. Nem um sal tinha para botar. Tomar banho era um bicho. Buscava água, saía de madrugada, meia-noite, para chegar meio-dia no outro dia com uma panela d'água, uma jarra d'água na cabeça. E quando ia tomar banho no rio, era um sal só. Hoje todo mundo está rico. Perfumado, jeitoso, elegante. Mas estão achando ruim. Não agradece de nada que Deus faz com a gente.
E aqueles todos que se levantar contra Deus, Deus mata. Não precisa se preocupar, não. A vinda dele vem para Deus. Deus manda matar. Ele mesmo mata. Pode ser quem for. Pode ser papa, bispo, governador, prefeito, presidente. Pode ser quem for. Eu, qualquer um. Ele não tem misericórdia de ninguém. Ele não teve do filho dele, que meteu no madeiro, quanto mais nós. Diga amém. Amém. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal. Porque Deus é o Rei, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Em nome de Jesus. E vem outra estrela aí, maior do que essa.